passando agora para a próxima etapa da nossa programação, não sei antes, mais uma vez, agradecer a professora Gisele Góes, que muito prontamente atendeu o nosso convite para estar aqui conosco. Eu conheço a professora Gisele há muito tempo, eu tive o privilégio de participar, salvo engano, da banca de doutorado, me corrija, professora, se estiver errado, banca de doutorado da professora Gisele Góes, 2014, mais ou menos, por aí, 16, eu estou muito longe? 2007. Vixe, Maria, o tempo passa rápido, 2007, e a professora Gisele, me lembro dela, assim, e vejo as coisas que ela tem feito mais recentemente, as coisas que ela tem escrito, permanece aquela jurista com igual brilho, igual tenacidade, igual coerência no modo de pensar, no modo de escrever, né? Eu tenho acompanhado o que tem sido realizado pela professora Gisele ao longo de todo esse tempo. Me permita, Gisele, ler aqui muito rapidamente o que eu destaquei aqui a seu respeito para te apresentar aos nossos mestrandos. A professora Gisele, como mencionei, ela fez doutorado na PUC, não falei que foi na PUC em São Paulo, mas foi na PUC em São Paulo, foi orientanda também, assim como eu, orientanda da professora Tereza Rudalvin, mestre pela Federal do Paraná, professora de Direito Processual na Federal do Pará, também, secretária adjunta da região Norte e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual, da ANEP, que é a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, é cofundadora do projeto Mulheres do Processo. Aliás, a minha esposa, Janaína, ela está lançando uma obra coletiva sobre direito das mulheres e tal, também, né? Ela está fazendo doutorado ali em São Paulo também. E, enfim, desculpa aí fazer essa, né? Mas projeto muito interessante, instigante. Recomendo a vocês que acompanhem o que o projeto Mulheres do Processo tem produzido aí ao longo desses meses e anos já. E também a Procuradora Regional do Trabalho, né? Da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região. Professora Gisele é autora de um monte de artigos, livros, escreveu, por exemplo, uma obra lançada sobre teoria geral da prova pela Ius Podium, escreveu um trabalho intitulado Princípio da Proporcionalidade no Processo Civil, que saiu pela Saraiva, e tantos outros trabalhos que merecem aí nossa atenção e nossa leitura. Professora Gisele, como vocês já perceberam também, é simpaticíssima, né? E muito nos agrada, Gisele, né? A sua presença aqui entre nós. É para nós uma grande alegria, uma honra, né? Tê-la conosco. Tem a palavra, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, boa tarde, eu falei aí já na nossa conversa aí virtual, é uma alegria, ainda que não pessoalmente, que eu queria sair abraçando um a um, primeiro o professor Medina, o professor Eduardo, aí eu ia sair abraçando todo mundo, que a gente sente falta do abraço, não é, professor? Mas quando eu recebi o convite, e geralmente em cursos de pós-graduação, eu dou um jeito, sabe assim, não interessa se é quinta, sexta, até sábado, a gente sempre dispõe de uma hora, porque refletir com vocês é, assim, fonte de muita alegria, né, enfim, uma troca de conhecimento ímpar. Então, o professor Medina está proporcionando isso, é uma maravilha. Eu só digo logo a vocês que eu fiquei extremamente preocupada, e o professor Medina vocês conhecem melhor do que eu, que ele é um professoraço, mas um ser humano maravilhoso, então ele é gentil, é um lorde, né? Então ele pegou, né, e disse, escolha o tema, né? Aí eu disse, mas os alunos estão com que área de pesquisa, não sei o quê, aí ele, fundamentação, tal, né? Aí eu disse, bom, fundamentação. E quando eu descobri que tinha também o professor Eduardo, eu disse, meu Deus, eles vão me odiar, porque vai ser uma overdose, né, assim, de fundamentação, que eles vão morrer, né, a gente falando de proporcionalidade de fundamentação, mas ele disse, ainda pouco, olhem só a preocupação do professor Medina, não te preocupa, ele está falando sobre o Alex e com certeza tu vais fazer um outro panorama. Então,
me perdoem logo se a gente vai acabar nessa overdose, mas é com muito carinho, porque falar sobre a teoria da decisão, e eu começo por esse painel mais geral, e queria dizer a vocês que fiquem muito à vontade, se quiserem me interromper, a dinâmica do professor Medina, como vocês quiserem, né? Aí, enfim, vocês é que mandam e a gente vai tocando. Quando eu imaginei o tema, logo quando o professor Medina me repassou essa possibilidade, por causa das linhas de pesquisa de vocês, né, o que está aí angustiando, né, nessa aflição de um aprofundamento, e ele mencionou, porque aí a gente vai como se fosse um edifício, subindo degraus. Isso é engraçado, né? Quando ele falou em fundamentação, eu disse, opa, teoria da decisão, opa, teoria da decisão para cima. Então, porque vai dentro de uma lógica de pilares que a gente vai observando a densidade do tema. Eu não consegui estar aqui desde as 4 com o professor Eduardo, porque era o que eu queria, porque como o professor Medina mencionou aí, na breve situação do currículo, né, eu agradeço o carinho dele, né, com a introdução, o princípio, o postulado, ou regra da proporcionalidade, não me interessa, isso para mim é 6 por meia dúzia, se é regra, se é princípio, se é postulado, eu já não sei mais nem o que é, né, que eu venho estudando já há um tempão a proporcionalidade, porque são tantas doutrinas divergentes. O professor Medina foi muito feliz, um de vocês aí até colocou, boa pergunta, professor Medina, para fazer uma distinção entre Alex e Dworkin, porque dá um nó, é uma liga que não tem liga, que aí vem com uma profundidade filosófica que a gente de processo já olha e faz meio assim, né? A gente já quer repelir, quer refutar. E mais grave ainda, para voltar àquela minha teia do momento da pós-graduação e por que da minha felicidade estar aqui com vocês, porque eu também tenho mestrandos, e qual é a primeira crise que a gente tem com um projeto de pesquisa? Ele vai ter um corte só, dentro da minha linha mestrado em Direito Processual, só vou falar de processo, o meu discurso linguístico é só sobre o processo, e sobre nomenclaturas e terminologias de processo, ou eu vou além. E o tema da fundamentação e decisão é ir além. Eu não tenho condições de dizer assim, minha dissertação de mestrado hoje, recurso de apelação, vamos supor. Vou usar uma questão bem simples, né? Prazo, conceito, cabimento, até porque a gente, nós, eu, professor Medina, tenho certeza o professor Medina, vamos dizer assim, opa, só isso? Você está só nesse raciocínio porque a lógica de uma pesquisa científica é ir além muros. Então, a gente trazer aqui, já parabenizando o professor Medina e a equipe, porque eu sei que movimenta, vocês estão aqui desde 1h30, 2 horas, aí, professores, e engaja todo mundo para conseguir coordenar, é para ele trazer esses ares para além dos olhos dele como orientador, professor Medina. Então, isso é show, que é o que a gente tem feito aí pelo Brasil, e aproveitando que a pandemia nos oportunizou essa maravilha online, a gente tem que pelo menos extrair ganhos positivos disso. Eu fiz um material com muito carinho para vocês aqui, até o professor Medina disse, manda texto, eu disse, não, eu mando até depois, para quem quiser aí se interessar, né? Eu vou apresentar, se o professor Medina disser, olha, ok, apresento. Claro, manda bala, Gisele. Beleza, eu vou apresentar, aproveitar aí meu tempo, né? Senão eu fico até 7 lá e eu já espero o Márcio. Aí vocês vão me matar e não tem nem intervalo para o café. Vão todos me odiar, né? Eu não sou mais convidada. Enfim, então, olhem só. Coloquei aí para vocês o meu e-mail na Instagram, quer passar direct, quero trocar uma ideia, fiquem à vontade, eu adoro, eu acho que é um exercício que nós que somos e amamos a docência, é a nossa cachaça, sem beber cachaça, mas é uma cachaça de todos os dias, né? E eu vejo o brilho do professor Medina sempre nos artigos,
nas postagens, em tudo que ele faz nesse aspecto, na minha banca de doutorado, que ele abrilhantou a banca de doutorado, é isso. Então, a gente quer essa troca. Como disse o professor Eduardo, comuniquem-se com ele, quem recebeu o livro, dê esse feedback, porque é para isso que a gente cresce, né? E é a lógica da veia acadêmica e da pesquisa científica para a gente poder melhorar a gestão da administração da justiça, porque, me perdoem, realmente está um caos, lamentavelmente. Bom, então eu deixei aí. Então, eu e o professor Medina chegamos aí, fundamentação da decisão judicial e seus problemas entre o parágrafo 2º do 489 e a LINDB. Por que introduzir a LINDB? Aí vocês já vão entender. E aí eu começo com uma primeira pergunta para vocês. Ai de vocês se não souberem responder, tá? Eu acho que todos já vão ficar reprovados de cara aqui com o professor Medina. A tutela jurisdicional deve ser vista de modo aberto, relacionada às ciências humanas em geral e não de modo fechado. Quem falou isso? Não sabem. Bom, então eu vou adiante e depois eu volto a essa frase. Vou repetir, porque ela é central na nossa exposição. A tutela... Mas, professora, a senhora veio aqui para falar de teoria da decisão e fundamentação. Eu disse para vocês, eu estou subindo o edifício, eu estou subindo os degraus. Por que eu estou subindo os degraus? Para a gente perceber qual é a importância e quais são as teias do tema. E para a reflexão dentro dos temas de pesquisa de vocês, porque todos vão ter alguma conexão dentro dessa perspectiva. A tutela jurisdicional deve ser vista de modo aberto. Eu não posso mais imaginar a tutela jurisdicional só com aspecto, instrumento, então circula. E ela não tem essas veias comunicantes com outros saberes. Então eu estou para além de uma interdisciplinariedade do próprio direito, dizer assim, professora, não, a minha dissertação de mestrado ela tem pontos de contato com direito civil, então eu já estou aderindo ao que a senhora está dizendo aí. Não. É com a sociologia, é com a filosofia, é com a antropologia, é com a psicologia, então é para além, isso que eu quero dizer. E pegando o gancho da fala do professor Eduardo, que eu tive aí a felicidade de ouvir, pelo menos nesse finalzinho, as reflexões. O professor Eduardo, com muito cuidado e com muito apuro e qualificação que ele tem, né, dessa perspectiva filosófica que ele possui muito forte, percebam, reflexões, ordem procedimental substancial. O processo tem que ser visto só sob a lógica do procedimento? É uma escolha, e é uma escolha que direito é ciência política. Nós fizemos essa escolha no Brasil, e nós fizemos uma escolha pelo patamar procedimental ou pelo patamar substancial dentro do tema da teoria da decisão e, obviamente, de que aspecto de tutela jurisdicional que hoje eu pretendo no processo, tá? E, para além disso, um outro binômio que a gente sempre está meio que na corda bamba, nós vamos estar para conceitos e terminologias, para essa teoria da decisão e fundamentação de apenas um aspecto jurídico positivo ou também lógico jurídico. E isso é muito difícil, porque nós passamos por uma graduação que nós não aprendemos a argumentar. A teoria da argumentação para nós é um desafio. Vai dizer, Gisele, sabe porque enfrentou no mestrado? Não, isso é um exercício constante. Isso não é para você dizer, acabei de estudar a teoria da argumentação. A teoria da argumentação é todo dia. E todo dia é o que eu faço porque eu escolhi a minha vocação para o direito. Então, o que é que fez o legislador do processo? Vamos lá. Ele elencou um capítulo dos pronunciamentos do juiz e o gênero, pronunciamentos, fez aquelas correções que não cabe a mim aqui, nós todos somos bacharéis, vocês extremamente qualificados, com um professor maravilhoso que tem livros e livros, enfim, o curso dele está até aqui na minha mesa, né? Dos pronunciamentos do juiz para não tabular mais e tarifar sentença, decisões. Então, por isso que eu mencionei naquele gênero teoria da decisão. E tentou trabalhar conceitos. Que aspecto é esse desse capítulo dos pronunciamentos do juiz, do artigo 203, ali em incisos e parágrafos? É um conceito jurídico positivo. Se positivou, se colocou,
e se disse, olha, régua para enquadrar. Bom, só que o código não parou aí. Por que, Gisele, tu estás fazendo esse passeio? Vocês vão entender para eu alcançar o 489. Porque se é somente procedimental nesses conceitos jurídico-positivos, que seriam fechados, e aí diria ao contrário da minha afirmação, que eu li aqui, e que eu ainda não disse de quem é o autor, tá? Da tutela jurisdicional aberta, de um mundo da ciência do direito que se abra, tá? Muito mais hoje amplo, tá? Dentro das suas perspectivas de um CPC revogado de 39 e de um CPC revogado de 73. Na segunda parte, ele vem com os elementos da decisão judicial. Aí, quando ele trabalha esses elementos da decisão judicial, a gente já observa uma interpretação sistemática. Só que eu tenho que ver a noção de sistema, e o professor Eduardo mencionou Canaris. Ele menciona outros autores aí, que eu vou destacar um outro ao lado do Canaris, o Larentz, que a hermenêutica hoje ofertada pela nossa lei processual para a visão de sistema, não é uma visão de sistema interna, em uma geografia, em uma cartografia que diga assim, o capítulo 1º se comunica com o capítulo 2º. Então, Gisele, o teu capítulo de pronunciamento se comunica com os elementos da decisão. Por isso que o nosso tema na propositura com o professor Medina, ele foi para além. Ele disse o CPC, a teoria da fundamentação, aí a gente tem que outros degraus ao lado. A Constituição não poderia deixar de ser nosso primeiro panorama, dentro dessa cartografia do mais, do plus, ao lado da LINDB. Então, hoje eu tenho que raciocinar um tripé, uma trilogia, um aspecto substancial. Então, eu já estou fugindo do jurídico positivo, e vocês já estão percebendo que eu tenho que ter umas inferências aí, lógico-jurídicas, que eu tenho que ter, obviamente, esse patamar argumentativo que vai aos outros saberes, aos saberes mínimos da filosofia, da sociologia. Professora, então hoje eu tenho que ser sociólogo e filósofo. Não vamos ter essa arrogância intelectual de nos arvorar aqui filósofos, mas que nós precisamos, pelo menos, ter uma incursão nos cursos de mestrado hoje no Brasil, até porque o legislador, quando ele ingressou, ou mal ou bem, aí que a gente vai fazer a reflexão, uma reflexão ou negativa ou positiva, ele trabalhou isso. Se ele trabalhou mal, paciência, mas ele trabalhou. Olhem lá o que eu vou dizer. Então, eu tenho, por isso que o professor Medina disse, de work and lex. Por quê? Porque os cursos de pós-graduação passaram mais ou menos ali de 2012, 2013, uma avalanche de estudos de professores de Harvard, de professores alemães, de professores italianos, e que são professores que têm a carga. Por exemplo, você vai estudar teoria da prova, você não vai fazer uma incursão e que tem aspectos filosóficos. E Michele Tarufo? Que curso de prova é esse? E Tarufo não é meramente jurídico positivo. Você vai observar um saber apurado dentro de uma perspectiva lógico-jurídica para um canal filosófico, sociológico, de uma preocupação para além de um norteamento puro, frio, gélido, eu diria, legislativo. Que isso não nos cabe aqui. E diria mais até, não só na pós-graduação, a gente já deve ter o cuidado de alavancar isso na graduação, de fazer esse raciocínio para a gente ter uma qualificação dentro dos profissionais do direito. Mais adiante. Então, a visão de sistema Larentz e Canaris, coerência, integridade, unidade, alguns utilizam o termo coesão, tá? Qual foi, então, a opção do nosso legislador? Não é um legislador, professora. O CPC de 2015 passou por comissão, o professor Medina esteve, a professora Tereza Rudalvin, somos filhos da professora Tereza, não é, professor Medina? Da querida Didi. Então, estamos todos com esses professores imbuídos. Alguns em grupos, passou por Senado, outra leva na Câmara, vai embora, né? Depois ainda tiveram os vetos, olha o 333 vetado. Mais adiante, qual foi a opção? A opção foi de um código de procedimento. Por que está falando bonitinho, Gisele, aí em espanhol? Porque é uma opção de alguns países da América do Sul.
códigos de procedimento. Nós não, nós continuamos com o código de processo e alavancamos os degraus que eu falava ainda há pouco, e me desculpem a repetição. Por quê? Degraus de substancialidade, degraus de um substrato a mais. Mas eu diria para vocês, não é invenção só do legislador de 2015, é porque a nossa Constituição já proporciona isso. Por isso que o nosso estudo, e por exemplo, professor Medina, eu vou fazer um livro sobre processo, como é que eu não vou comentar a própria Constituição? Então eu tenho que linkar. Daí os livros do orientador de vocês. Daí a minha veia com a proporcionalidade, começar o próprio livro de proporcionalidade com que patamar constitucional. Eu sempre digo para os alunos, primeiro é constitucional, não vem com a arrogância do processo. Não me venha com a arrogância do processo. Mas eu não sou constitucionalista, professor, eu amo o seu processo. Tá bom, mas a gente ama processo constitucional, ou constitucional processual. Tá? E vai a terminologia. Então, adiante, qual foi a opção do nosso legislador? Substancialista. Isso não quer dizer que não tenha um aspecto procedimentalista, mas a carga maior, a carga qualitativa da nossa visão de CPC é substancialista. Se tem esse substrato axiológico, essa densidade, que o próprio professor Eduardo, com um gancho que eu tive ainda há pouco maravilhoso, que ele diz assim, olha, de work em Alex é só uma mudança, mas as perspectivas, elas se integram para isso, tá? É essencial fazer que corte nesse tripé e nessa trilogia. O 489, vocês não podem estudá-lo sozinho, com o 926, o 927, as normas fundamentais processuais do CPC, com a Constituição e com a LINDB. Então, nós fizemos um arquétipo aí, um paradigma. Então, hoje eu vou trabalhar teoria da decisão. Ou, gente, eu estou no escritório. Eu estou com um caso no meu escritório. Ou eu, MP, como eu sou MP. Eu recebi hoje uma sentença. A gente tem que ficar preocupado com o que da sentença? Ah, olha, eu vou no 203. Eu vou ver lá também se ela tem relatório, fundamentos, coisas. Não, isso ela vai ter. O problema é como ela vai ter esse aparato. Olhem só. Já é uma outra perspectiva, um outro olhar. Então, o 489 é para a gente começar a ter esses outros olhares que nós não estamos acostumados. Com o 926, que apesar de em outro capítulo, é afirmando esse substrato axiológico. O CPC, ele tem uma afirmação, eu diria assim, feroz. O professor Medina falava ainda há pouco do livro dele de execução. Em execução, eu tenho essa afirmação feroz desse tripé axiológico. Por quê? Em dizer que a execução hoje é em prol do credor. Então, nós temos esses substratos axiológicos a cada capítulo. E na teoria da decisão, isso é muito claro. Começa no patamar do artigo 8º do CPC, com o trabalho de razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana. Alguns autores de processo vêm com a gente, e colegas nossos, enfim, que a gente respeita e admira, mas dizem assim, fazem a seguinte afirmação. Para que o legislador falou isso? Já está em tratado, já está em convenção, somos signatários, já tem na Constituição, patamar de dignidade, é Estado Democrático de Direito. Realmente, eles não estão errados. A rigor, a gente não precisava de nada disso. Eu não tinha que despender aqui uns 20 minutos dizendo tudo isso. Se eu não quisesse dizer assim, hoje, Gisele, tu vais reformar o CPC, e pensa como esses colegas professores. Tira isso do CPC? Pode tirar. Mas o grande problema é o impacto cultural, é o impacto de visão, é o impacto de fazer essas teias. Vejam o que é mais. Então, o grande problema da teoria da decisão é hoje, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês nessa terceira lâmina, ler o relatório. O relatório, a gente entendia o quê? São os fatos que constam no processo. É o relatório. Nós passamos anos lendo isso. O que é que mensagem a gente tem agora do CPC para um juiz em termos de relatório? Não, doutor, não pode mais ser isso. Não, doutora, não pode mais ser isso. Tem que ser o quê? Você tem que especificar os fatos. Os últimos estudos do professor Marinoni, o que ele tem aí, enfim, pelo Brasil inteiro, divulgado, esse livro do Processo Constitucional e Democracia, e as palestras que ele tem, enfim,
realizado, a base central é, a gente sabe analisar o fato? A gente diz que não tem fato no Supremo Tribunal Federal. A gente diz que não tem fato na STJ. Será que isso está certo? A gente chegar para um aluno e dizer assim. Eu me lembro nas aulas de doutorado com a professora Tereza Rudalvin, nossa querida Didi, ela, em uma das primeiras aulas, ela disse assim para a gente, vocês já pararam para analisar aquela súmula que diz assim que não cabe recurso especial em caso para reexame de fatos e provas? E se for exame? Aí um olhou assim, o outro olhou. Quer dizer, pode parecer um trocadilho, um 6 por meia dúzia, mas não é. É um padrão cultural. E que a gente acabou se afastando por décadas. Então, hoje, a dificuldade dos filtros passa. E aí, quando eu tenho nas mãos de um ministro, lá do meu escritório, um recurso especial, eu MP, um recurso especial, eu defensor público, eu procurador do Estado, advogado público, ele vai colocar N óbices para o não conhecimento e completamente distante do fato. Por exemplo, cabe ou não questão de ordem pública, de ofício, no recurso especial extraordinário. Nós da doutrina ficamos discutindo isso loucamente. Isso é um padrão argumentativo na teoria da decisão. Qual é o papel do STJ e do STF? Isso é que é mais grave. Então, não é dizer, olha, não cabe porque não foi pré-questionado. Eu me lembro o livro do professor Medina, me impactou muito no doutorado, porque ele diz com todas as letras a inconstitucionalidade da própria fonte do pré-questionamento. Por quê? Porque isso é um padrão de se exercitar um requisito para o sistema constitucional que se diz Estado Democrático de Direito, um obstáculo, um impedimento para se conseguir alcançar o acesso à justiça, as ondas do Capelete. Veja o absurdo, é a tese do absurdo. E nós convivemos até hoje e temos que nos descabelar para pré-questionar. Imagine eu, no recurso de revista, na jurisdição trabalhista, e eu já sou procuradora regional, então eu atuo em segunda instância para, obviamente, galgar os recursos ao TST, eu tenho um ônus a mais, que é a transcendência. Então, se não bastasse o pré-questionamento, a Justiça do Trabalho enfrenta, em um padrão, decisório, né, de fundamentação, a transcendência. E o que é a transcendência? O que os ministros acham. Isso é teoria da decisão? Isso é teoria da argumentação? Então, vejam, o exemplo aqui do relatório é uma nova visão de relatório para a gente entenda o que é fato. E que o fato vai até onde for jurisdição, que isso é que é acesso à justiça. Então, essa é a teoria da decisão que eu espero. Essa é a teoria da decisão que a gente almeja. Isso é que é um verdadeiro acesso à justiça. E nós estamos já tendo isso? Não, porque isso é trabalho de formiguinha. Eu ainda sou romântica, eu acredito, eu creio. Eu não vim aqui para vocês em um mestrado, em um degrau tão importante da carreira de vocês, dizer assim, olha, não serve para mais nada, o direito processual é extremamente complicado, porque chega na mão e no colo do ministro, do desembargador, da desembargadora, do juiz ou da juíza, e aí ele vai dizer o que ele quer, proporcionalidade ao que ele quer. Não, vamos crer, porque nós temos decisões e exceções maravilhosas. Agora, claro, por que isso é um trabalho difícil? Porque é cultural. Existe um autor maravilhoso, eu sou fã dele, eu adoto sempre na pós-graduação com os alunos da UFPA, é o Chase, o sentido de cultura. Né? O professor Oscar Chase, ele trabalha cultura, rito, né? Então, é um padrão cultural, e padrão cultural, ele não muda, por exemplo, eu tenho uma rotina. É fácil eu acordar de manhã e mudar minha rotina? A gente muda com facilidade? Claro que não. Nós todos, como seres humanos, temos impregnados padrões, né? E que para a gente se despir desses padrões, a gente também precisa de muita reflexão, de muita crítica. As nossas próprias afirmações no direito, para a gente mudar, a gente tem que ruminar bastante para alcançar a mudança. Então, é esse o problema do sistema jurídico. Adiante. Então, alcançamos a fundamentação. Estamos alcançando o 489, parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele é decorrência do caput, do parágrafo 1º, para se alcançar o parágrafo 2º. Né? E, focalizando na Constituição, a gente repete que nem papagaio, me perdoem. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, fundamentadas,
Mas o que é que isso representa? Qual é o padrão desse substrato axiológico? É aí que a gente precisa alcançar mais. Aí eu coloco aqui para vocês. Alcançar o parágrafo 2º é ingressar nesse problema da teoria dos princípios. Há quem diga que a teoria dos princípios é terrível para a gente. Por quê? Porque ela gera uma vagueza, ela gera um elastério, ela gera uma indeterminação, que nós podemos ter o que alguns autores, dentre eles eu posso mencionar, até porque os artigos deles são sempre nessa toada, o professor Lênin Streck diz que a gente tem a supremocracia, o governo Supremo, e que com o IRDR, eu vou na esteira do professor Lênin, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os tribunais intermediários com o seu governo, porque aí eles é que vão dizer qual é a tese do IRDR, que muitas vezes nem é tese. Né? Então, a dificuldade que a gente tem, né, olha lá, o Marcos está colocando algo muito, muito interessante, o princípio é preguiça, quer dizer, olha, eu acordo hoje e digo assim, eu quero ser a professora Coca-Cola do processo no Brasil, né? Então, eu vou criar aqui o nome de um princípio para pegar a moda. Tem de tudo. O princípio, ele tem esse lado extremamente difícil, né? E tem um outro lado, que é o lado positivo, da gente dizer assim, mas eu quero voltar àquela discussão inicial que eu falei ainda há pouco, de só procedimento, eu quero um CPC que diga assim, apelação, em torno de sentença, como era o CPC de 73, 15 dias, cabimento, não tem mais juízo de admissibilidade na primeira instância, eu quero só isso, ou eu quero além. É opção política, é uma questão de substrato axiológico. Então, se a gente abraçou a teoria dos princípios, é como abraçá-la. Porque senão vai ser abraço à morte. Como dissemos ainda há pouco, né, eu acho que foi o professor Medina que mencionou, vai ser uma escolha trágica. Vai ser a famosa escolha trágica, né, a bad choice. A gente vai para o pior dos mundos, que isso é super estudado no direito norte-americano, porque eles, como common law, dentro de uma caracterização de common law, do direito não escrito, eles trabalham muito dentro de uma visão experimentalista. E que a gente passou a ter esse experimentalismo. Por exemplo, um objeto de estudo muito forte agora para mim, do processo estrutural. O processo estrutural é algo assim, respira, dificílimo de se abraçar, porque é experimentalismo. Eu posso fazer tudo certo, como eu posso fazer tudo errado. Então, pode ser terrível. Imagina em Brumadinho, se a gente erra lá. Né? Pense nos desastres ambientais, nas grandes demandas, nas questões de políticas públicas. Né? É caso gravíssimo. Então, como trabalhar? Aí a gente precisa do aporte teórico. É por isso que vem à tona, ainda que possa ser até um pouco indigesto para vocês, de Dworkin, Alex, né? Mas olha, professora, eu não vou alavancar de Dworkin na minha dissertação de mestrado, eu acho muito perigoso, arriscado, porque é filosofia pura, eu tinha que ter aí, né, um apuro filosófico, o tempo do mestrado e tudo e tal. Mas a gente tem autores no Brasil, por exemplo, um deles para trabalhar razoabilidade, proporcionalidade, o professor Virgílio Afonso da Silva, o professor Eduardo. Então a gente tem já um aporte nacional, né? Olha só, muito bem, Lucas mencionando aí, o professor Porsche, o professor Armando, quer dizer, a gente tem pessoas aqui no Brasil, o próprio Atienza, eu acho o Atienza, para mim, né, eu chorava no meu mestrado, eu confesso aqui para vocês, que o meu orientador era de constitucional, então ele mandava eu ler o Alex na fonte. Quando eu cheguei naquela parte das equações, eu chorava. Sabe assim, aquela criança mimada chorando desesperada era eu. E aí eu cheguei com ele e ele dizia, lê, relê, trilê. E eu desesperada, angustiada, e quando ele mencionou o Atienza foi assim, né, o lumiar. Porque realmente a professora Atienza fala de uma maneira muito mais palatável, agradável, mas a gente nós precisamos romper esses dogmas. E para a gente trabalhar esse substrato axiológico em função do que foi carregado nas nossas costas,
seja o profissional que for, e aqui eu já estou dizendo que o 489 é uma lei do engano. Eu já falei para muitas plateias de juízes, o juiz levanta a mão lá para mim e diz assim, o desembargador, ai, Gisele, sempre dando trabalho para a gente, por que, doutor ou doutora? Porque simplesmente o 489 agora eu vou morrer trabalhando. Eu digo, não, o 489 não é só para vossas excelências, é para todos nós que participamos do processo. É para o MP, é para o advogado, é para a advogada, é para o amicus curiae, é para todos. Por quê? Porque o processo vai mal. Hoje um colega meu, subprocurador-geral do trabalho, ligou, Gisele, uma palestra aqui para os colegas, porque, olha, a gente não está conseguindo aqui no TST que os recursos sejam conhecidos. Por quê, querido amigo? Porque simplesmente vem tudo ruim da base. Então não adianta você ter lá o melhor jurista, o melhor advogado, o melhor procurador, promotor, né? No caso seria o procurador de justiça, né? Já, ou o subprocurador, se vem da base do colega promotor, do colega advogado no escritório, está tudo errado, não foi pré-questionado, não foi feita a transcendência, enfim, o que vai adiantar? Vai paralisar tudo. Então, a ideia é para todos. Então, veja, se a gente utilizasse aqui nos pronomes interrogativos, a quem interessa a teoria da decisão? A todos. Todos os profissionais. Então, 489 não é uma cartilha de juiz. Primeira conclusão, tá? Posso estar errada. A gente vai para o pau e discute. Pelo menos é a minha concepção. E trabalhar como essa teoria dos princípios. Olha, um autor que eu amo de paixão, apesar dele ter uma doutrina extremamente específica, o Ávila, tá? A quem ame ou deixe-o, né? O professor Ávila. A ponderação de regras e princípios. Então, o que é que eu tenho que ter dentro desses substratos? Eu não vou aqui, eu deixo com vocês esse material, nem se preocupe, professor Medina, se interessar, tá? A gente manda esse material. O 489, ele começa lá, não se considera fundamentada. Aí vem, se limitar a paráfrases, é nível de justificação. Eu não tenho que ficar decorando ou estereotipando no inciso primeiro, no inciso segundo, conceitos jurídicos indeterminados. O que é que eu pretendo? Então, eu bati no primeiro pronome interrogativo no quem? A quem interessa a teoria da decisão e a fundamentação? Dentro de um substrato axiológico pesado de carga substancialista e não meramente procedimentalista. Interessa a todos nós. Todos que participamos do processo. Todos. E eu não estou falando só partes, autor e réu. Todos. Todas. Tá? No gênero. O que interessa é vago. A gente está trabalhando com vagueza. A gente está trabalhando com indeterminação, com conceitos jurídicos indeterminados, tá? E nesses conceitos jurídicos indeterminados, o que é que eu preciso? Estabelecer o que é que eu vou entender como um tempo razoável, o que é que eu vou entender como interesse público, o que é que eu vou entender como repercussão social. E não é na conveniência. O professor Eduardo falou ainda há pouco em FIVEC, atópica. Atópica é a lógica do caso, o caso dado. Então, eu tenho que analisar caso a caso, essa é a ideia, sem perder a noção de sistema. O que eu não posso é ser juiz umbilical, o que eu não posso é ser procurador umbilical. E dizer assim, por quê? O meu caso, não o seu caso, vai ser paradigma para outros casos. Porque nós ingressamos em um regime precedentalista. Nós estamos trabalhando precedentes, nós estamos trabalhando demandas de massa. Nós temos aferido no Brasil o interesse individual homogêneo, que vai ter a sua teia comunicante com a lógica da tutela coletiva, stricto sensu e lato sensu. Então, hoje eu tenho essa salada. Eu tenho que trabalhar isso da melhor maneira para alcançar que substrato axiológico? Aí sim, isonomia, 926, isonomia e segurança jurídica. Segurança jurídica não é petrificar, é um contínuo, onde eu vou trabalhar aliada às técnicas de um distinguishing, dizer assim, oi, meu caso foi para o bolão, ele não é desse bolão. Aí que a gente vai ver os bons advogados, aí que a gente vai ver as boas advogadas. E quando eu digo boas, me perdoem, aqui sem nenhum demérito, quando eu digo bom é no sentido do manejo da técnica, tá? Por favor. Tá? É no sentido do apuro, do estudo, da imersão. Todos nós temos que estudar e enfrentar a teoria da argumentação. Eu vou dizer assim, você estandarizou, você me colocou nesse padrão e eu não estou para esse padrão dessa decisão.
Me tira daí. Me tira desse bolo. Então, a ideia desses standards é para a gente ter um sistema coerente, coeso a partir dos casos dados. Então, hoje, vocês trabalham 2 métodos investigativos: a tópica, do caso dado, com a visão de sistema, Canaris-Larens. Então, eu tenho FIVEC, tópica, caso dado, mais, é uma soma, é uma adição, não é subtração, não é exclusão. Por isso que, muito tranquilo, com a qualidade que o professor Eduardo tem, ele disse assim, de working, Alex, ele fez o passeio. É esse passeio que a gente precisa. Gisele, deixa de ser romântica. Que juiz vai querer ler de work? A Alex vai entender isso. Não precisa. O que é que a gente tem que argumentar com ele? Eu não vou dar aula em peça. O professor Medina não faz isso em peça, tenho certeza. Eu não vou chegar lá de acordo com o Dworkin, a sua teoria da integridade. Nunca, eu não sou louca. Me perdoem até aqui o exagero das expressões, tá? Mas eu vou dizer para ele o quê? A técnica. Então, olhem, a substância, substrato axiológico, como a técnica, dizer para ele, excelência, o meu caso, na demanda, lá do relatório, que o senhor também tem que fazer, do substrato do fato, o fato é esse, causa de pedir, e aí eu vou trabalhar com ele e dizer assim, a ratio decidente desse precedente não está encaixada, e isso é trabalhar as teorias alexianas, dworkianas, Canaris, para alcançar a coesão, a coerência, a unidade do sistema. Eu só vou falar em isonomia quando eu respeito a isonomia entre os pares e o desigual sai, porque ele não está para essa isonomia. É aquela célebre historinha dos desiguais na proporção das suas desigualdades. E aí eu retiro ele dessa situação. O que a gente não aguenta mais é defiro porque presentes os requisitos. Então, a ideia do 489 é afastar aquelas práticas doentes, patológicas, de um processo tautológico e circular que não conseguia me dizer o que é a razão de decidir com base no substrato de fato. E o substrato de fato é para se ter essa base de saber o que é o argumento da qualificação jurídica e conseguir distinguir o que precisa ser distinguido, o distinguishing. Percebam? O problema é que nós não sabemos fazer isso, porque nós temos uma raiz romano-germânica, essencialmente tedesca, de civil law. Então a gente tem que aprender a duras penas. E com autores que consigam nos trabalhar, alguém falou aí muito bem, do professor Carlos Ari, né? Princípio é preguiça, mas não é preguiça. O princípio é porque eu preciso dessa vagueza para poder galgar limiares interpretativos e poder entender essa visão de sistema. Por quê? Porque a realidade brasileira é única, é plural, é complexa. Então, estandarizar, gerar decisões padrão para tudo, não dá. Perfeito. Ferdinando, para mim o professor Carlos Auri, inclusive eu utilizei ele na minha dissertação de mestrado, né, e em vários artigos quando eu trabalho, que eu sou uma aficionada da teoria dos princípios. Mas uma teoria dos princípios cuidadosa, cautelosa. Não é você dizer assim, eu vou virar, e vocês são novos aqui, eu que já estou para mais das gerações Highlander, né? Lá, sabe aquela visão do eu pego a espada, levanto, eu tenho a força? Não é por aí o juiz Highlander. Hoje o juiz ele tem que ser cooperativo, hoje o juiz, para ele alcançar segurança jurídica, ele tem que dialogar e, acima de tudo, eu tenho que ter um juiz onde ele ouça, que eu tenha diálogo, né? Faço isso na magistratura, Ferdinando, perfeito, eu estou super feliz. É a escuta ativa, você utilizou a técnica. Os juízes precisam entender isso. É essa escuta ativa, é o diálogo, é o parar, ouvir
e depois dizer, olha, isso daqui está na linha da argumentação, não está na linha da argumentação, não, mas excelência, eu queria colocar mais um ponto. Por exemplo, você vai para uma sustentação oral, você tem lá o seu momento, depois você não pode falar mais nada, por que não pode haver diálogo pós-sustentação oral? Me digam. O contraditório na base das normas fundamentais processuais. Aí os advogados ficam, às vezes, desesperados com a tal da QO, a questão de ordem. Questão de ordem, excelência, questão de ordem, excelência, questão de ordem. Claro, eu sei que muitas vezes é para protelar, né, porque participo das sessões nos tribunais, mas a gente vê muitas vezes que não é. Que muitas vezes é para ajudar em um raciocínio prático, pragmático, que o desembargador não sabe. Nós tivemos um caso muito interessante de deserção. O advogado ficou louco, enlouquecido, e disse assim, excelências, eu sei que eu não tenho sustentação oral, mas eu poderia explicar o que é que está acontecendo no Banco do Brasil? Na Justiça eu trabalho no Banco do Brasil. Aí eles disseram, de jeito nenhum, o senhor está aqui no agravinho, e o senhor vem agora com essa história de sustentação oral, isso faz tempo. Aí ele pegou e disse assim, por favor, então eu insto o Ministério Público, era eu sentada. Aí eu peguei e disse assim, excelências, eu acho que seria de bom tom. A coloração aqui da situação é para que ele fale do que está acontecendo no Banco do Brasil, porque senão nós podemos ter uma injustiça dentro de um padrão na admissibilidade, gravíssimo, uma causa séria, complexa, era uma questão grave de um acidente de trabalho, né? Uma empresa de porte, né? Mas eu, até tirando os qualificadores, só da situação realmente de acesso à justiça, mas lá ainda tinham esses qualificadores. Aí eles se entreolharam, Ministério Público, então, é a favor? Eu disse, sim, excelências, se ele não fizer, farei eu, como fiscal da ordem jurídica. Vou pedir que ele me diga e eu traduzo o que ele queria falar, eu falando. Aí eles riram. A senhora não pode fazer isso. Eu disse, posso, porque aí eu estou fazendo a minha prerrogativa de fiscal da ordem jurídica. No mínimo, eu peço uma diligência para o Banco do Brasil. Claro, porque o desespero do advogado tinha que ser ouvido naquela turma, naquela composição turmária, na colegialidade, né? Então, percebam, são essas atrocidades, né, que a gente não pode mais permitir. E aí, vamos caminhando. O parágrafo 2º, como decorrência, tipo um manual do fabricante, né, do parágrafo 1º, que ele vai trabalhando as hipóteses de fundamentação, ele chegou lá e usou uma expressão muito cara, colisão. Quem usa essa expressão colisão é Alex. Daí o professor Eduardo ter carregado com vocês o Alex. Não me perguntem se isso foi, tá? Porque é uma pergunta difícil de ser respondida, até de uma maneira ética, se isso foi muito bem raciocinado, estudar uma teoria alexiana, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se nós fizemos uma incursão na doutrina estrangeira, e abonamos um termo, nós temos que, no mínimo, entender minimamente, tá? Minimamente, o que é que significa esse termo. E eu vou passar por uma lâmina que eu acho que ela é emblemática para a gente, que é a do 926. E que, quando ele trabalha estável, íntegra e coerente, ele trabalhou outro termo. Então, a pergunta do professor Medina, de Working Alex, eu estou aqui com os dois termos centrais, as vigas basilares, integridade de working, colisão Alex. Então, vejam os aportes teóricos do CPC, os referenciais teóricos. Professora, mas eles podem nem ter imaginado de working Alex, não me importa, mas a gente tem que alcançar um nível de profundidade, homenageando o nosso saudoso mestre Barbosa Moreira, de um corte vertical. Eu não posso ficar na singeleza de olhar só aqui, olhem só esse plano, de uma horizontalidade interpretativa. Se é um código de carga axiológica de um substrato maior, de uma lógica substancialista, eu tenho que entender qual é o padrão desse Estado Democrático de Direito brasileiro. O que é que eu vou inferir? Não dá, estou contigo, Ferdinando, não dá você entender, né, para alcançar a função nomofilática,
e aqui o nosso grande autor Calamandrei, para a gente ter esse respeito, essa dignidade de um sistema que não seja lotérico, que não seja uma jurisprudência defensiva, que eu tenha argumentativamente uma lógica para ir esse além, isonomia e segurança jurídica, desse contínuo das relações jurídicas dignas, eu preciso entender integridade e colisão. E não vejo dificuldade. Não vou ler toda a doutrina do Dworkin. A teoria da integridade é a primeira cara, a primeira fase do Dworkin. O que é que ele queria com a teoria da integridade? Esse aspecto da substancialidade dentro de um aspecto de isonomia dialógico e participativo. Onde eu tenha nos degraus, e aí eu vou voltar àquela frase belíssima da jurisdição, que eu já vou dizer de quem é o autor, tá? Jurisdição aberta, para o degrau contraditório, que contraditório não é mais só lá do réu. O contraditar é de qualquer um. O estabelecer diálogo é para qualquer um. E a gente não está falando aqui de Sejusc, de só, olha, manda então lá para tentar o pré-processual. Não é por aí, claro, isso é importantíssimo. Eu sou super favorável, acho que a gente cresce por aí, na autocomposição. Mas o que eu quero destacar é que no caminho da adjudicação, no caminho da caneta pesada, no caminho da necessidade de um juiz que tem um ônus, porque termina com ele, tá? Eu preciso ter esse diálogo. Eu preciso ter as inferências dessas teias, né? Então, de uma eficácia horizontal e de uma eficácia vertical. Daí a importância do Dworkin. Eu coloquei aqui minimamente para vocês, a teoria da integridade não é abonar o juiz Hércules, porque nós não queremos um juiz que diga, eu posso tudo, eu faço tudo, porque o juiz é um ser humano como todos nós vamos errar, e enfim, já errei, todos erramos, mas é de um romance em cadeia. É isso que é o melhor do Dworkin, que não é uma teoria da argumentação jurídica, mas é de uma interpretação que consiga, de maneira criativa, nas práticas argumentativas com as técnicas processuais, se entender o que é que eu espero como mérito para aquele problema. E eu não posso ter um problema, aí vai a Lindby, porque eu sei que o meu horário está avançando e a gente vai precisar terminar. A Lindby entra agora aí, com o 8º, tá? A Lindby ingressa para um padrão de consequências práticas da decisão, do que adianta uma decisão abstrata. Lembro de um instituto que é muito curioso, né, lá de Galeno Lacerda, lá atrás, né, trabalhando Egas Muniz de Aragão, de liquidação zero. Olha, o processo foi, condenou, chegou, e aí chegou na hora da liquidação zero. Aí todo mundo abre, e aí, como vai ficar? Nós não queremos um processo zero de consequência prática. Percebam, a gente não quer o processo zero, de constante zero. A gente quer um processo para o artigo 4º do CPC, para se atingir a primazia do mérito. Qual é o mérito? Então eu brinquei com vocês, quem? O que? Teoria da integridade. Colisão. Então, professor Eduardo, professor Medina, vocês estão dizendo aí, então eu tenho aqui do lado proteger a imagem, mas eu tenho a necessidade da transparência do dado. O que é que vai ficar? Vai ficar estereotipado, sempre protege a imagem. Será que é sempre assim? Será que eu vou sempre imaginar isso? E nós temos N casos. Nós temos casos, por exemplo, da Justiça do Trabalho interessantes, que o patrão, o empresário, né, o grupo empresarial, pega e instala lá uma câmerazinha de maldade. Vocês vêm acompanhando isso na jurisprudência, ingressa no e-mail corporativo, e quando é o e-mail pessoal, quer dizer, eu posso colocar em uma vala comum o e-mail corporativo do e-mail pessoal? Imaginem, né, a chefia da gente ingressar no nosso e-mail pessoal. Ela pode fazer isso, mas ela pode ingressar no e-mail corporativo? Eu vou trabalhar as duas situações iguais? Elas têm proporção de igualdade? O e-mail pessoal e o e-mail corporativo?
Quer dizer, são situações que a gente precisa começar a entender. Isso é lógica de razoabilidade e proporcionalidade. E eu não estou nem colocando o tripé da proporcionalidade que o professor Eduardo já colocou, de necessidade, ele até trabalhou exigibilidade, adequação e a lei da ponderação, que é a proporcionalidade stricto sensu. Razoabilidade, na lógica da aceitabilidade. O que é aceitável para essa sociedade? Como é que deve imaginar? É até um pouco próximo de máximas de experiência do que é que eu vou me socorrer, do que é que eu vou entender. Não é o juiz, repito, Highlander, de um ativismo judicial oco. Eu não posso me colocar juiz, juíza ou Ministério Público dentro de um ativismo exacerbado, que aí eu não concordo, ativismo judicial oco. Repito, Ferdinando, né? O ativismo de, olha, eu faço tudo por eficiência, por razoável duração do processo, aí o princípio é oco. Aí o princípio é preguiça. Eu estou usando para fazer tudo o que eu quero da maneira mais absurda possível. A teoria do caos. É a teoria do caos. Então, quando a gente se vale de um Alex, é para argumentar com cuidado. E o que é que eu preciso do Alex? Faz o raciocínio do tripé. Será que é necessário ingressar no e-mail pessoal para uma relação dentro de trabalho? Será que foi adequado invadir o e-mail pessoal? Mas o e-mail corporativo que foi criado dentro da minha batuta, da minha situação, aí justifica a lógica da aceitabilidade, de uma justificação racional, argumentativa do sistema para um padrão isonômico. Vejam. E eventual e-mail pessoal na caixa corporativa, professora? Tenho que analisar caso a caso. Não existem PFs. O próprio precedente é caso a caso para se atribuir se aquele estándar que foi mencionado como precedente para se alcançar prospectivamente para o futuro outros casos, se ele se adequa. A proporcionalidade vem para isso. A frase, meus caros, é do professor Medina, professor que está aqui, que fala no curso de processo civil. E por que a tutela tem que ser aberta? Porque eu preciso de um sistema que se entenda. Porque eu preciso de um sistema que consiga se gerir. Não é um autorreferencialismo, como disse o professor Eduardo ainda há pouco, vazio. A autorreferência tem que ter substrato de argumento racional. E eu só consigo substrato racional com o quê? Respeitando o contraditório, lógica cooperativa, dialógica, trabalhando dignidade da pessoa humana, deixando o advogado... Fale, doutor, o senhor quer falar? Diga, faça a sua pergunta. Como é que eu corto pergunta de advogado? MP, lógicas que hoje são inimagináveis, impensáveis, que você pode argumentar, doutor, o senhor acha mesmo necessário? Sob outro viés, o que o senhor quer? Então faça a pergunta. Você já dá só uma chamada. Mas veja, é um sistema que consiga, deixa a audiência correr. É essa a ideia. Então, seja Ávila, seja McCormick, que hoje é fortíssimo no consequencialismo. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. O artigo 20, eu vou lá, tá? O artigo 20, vou aqui. Olhem, eu coloco aqui a frase da Gisele. Argumentar é dialogar. É uma perspectiva argumentativo-pragmática. Os sujeitos que produzem a decisão judicial e como as pessoas atuam deveriam atuar. É para isso que a gente precisa. Quais são os sujeitos? Vocês têm que refletir no mestrado. Saiam da caixa. Saiam das caixas. Quais são os sujeitos? A teoria da decisão é só autor e réu? O impacto. As falsas demandas individuais. Um consumidor perante concessionário de energia elétrica. Um consumidor perante telefonia. É só dele esse processo? Ali não tem um impacto para milhares? Para os próprios magistrados, os pares ao lado?
para o próprio sentido do tribunal. Empréstimo consignado, perfeito, outro grande exemplo. Situações milhares, questões de planos, de celular. A gente vai embora na situação, tá? As influências que existem, os fatores, o que é que eu tenho de fatoração? Fatoração social, política. Eu deveria chamar um amicus curiae, eu deveria pensar em um sindicato, uma associação, a gente precisa sair da caixa. Aí você ouve de alguns magistrados ou do próprio Ministério Público, isso vai atrapalhar o andamento do feito, vai atrapalhar. Você vai mencionar, vai ser dilação de... Não é dilação, é prova, é fato. Para poder alcançar o valor, para poder alcançar um argumento de um substrato do Estado Democrático de Direito, eu tenho que abrir o processo. Se eu não abro, não adianta. Eu tenho que pensar em conexão. Eu tenho que pensar nessas teias. A gente, então, do processo coletivo, sofre, professor Medina, porque eu tenho milhares de demandas individuais que estão correndo bem, galopando aqui. Eu só lembro daquela imagem que eu amo lá do Fantástico dos burrinhos, né? Na hora do Fantástico do jogo, né? Então, parece que o burrinho da tutela coletiva é sempre aquele último time que está lá no final. Ele está indo a passo tão marcha lenta, tão lentinho, né? É bem isso. E as demandas individuais estão, e depois elas não vão se comunicar com a coletiva. Que sistema é esse? O STJ, em uma das brilhantes decisões, né, assim, poucas decisões que a gente teve de tutela coletiva, e com um brilhantismo total, disse assim, não, suspende as individuais, faz canal com a coletiva, sobresta, termo técnico, sobrestamento, para a gente poder ter comunicante a ampla participação. Essa teoria da decisão que a gente almeja, é isso que é fundamentação, isso é proporcionalidade e razoabilidade. E queria dizer para vocês que isso está na frase do professor Medina, porque quando ele analisa, tá, lá os pronunciamentos, a própria teoria da decisão, é o que eu coloco aqui para vocês, de uma lógica de outputs e inputs. É isso que é o produto e o processo argumentativo. Dentro dele, fora dele. Dentro dele, fora dele. Eu tenho que entender a justificativa, tá? Por que que a TIM, por que que a Claro, por que que a Oi, por que que sei lá quem, que não me importa aqui o nome, agiu daquela maneira? Houve. Se os argumentos vão conseguir dentro de um padrão probatório, tudo bem, vai-se adiante. Se não conseguirem, tese do autor e do que ele tem aprovado. Mas eu queria dizer para vocês que todos os nossos problemas passam aqui. Eu coloquei essa lâmina aqui para vocês, que eu não tenho tempo de aprofundar, mas eu deixo. É a perspectiva da filosofia da linguagem. Eu acho muito sério isso, a teoria da decidibilidade, dentro até de um aspecto funcionalista, né, de giros linguísticos. Esse que é o grande problema, né, a parte da própria semiótica, do estudo dos signos. A gente fica muito preocupado no processo com a sintaxe. É o estudo do signo com signo. O signo com conectivo, o signo com outro signo, da semântica na teoria da decisão, e a gente esquece da pragmática, as consequências práticas da decisão. Por que que eu associei a Lindbe? A Lindbe agora determina, não é mais faculdade, tá? Eu quero deixar isso muito claro, é uma reflexão seríssima, que eu acho que um dos grandes professores no Brasil, que tem trabalhado com seriedade esse tema, é o professor Antônio do Passo Cabral, tá? Procurador da República, maravilhoso. Nós fizemos um clube da leitura na PGE para despertar lá a advocacia pública, com alunos participando, eu coloquei meus alunos de pós e tudo, discutindo, né, as questões da Lindbe, e uma delas eu estive lá, tive a felicidade de estar ao lado com o professor Cabral, é isso daqui, a Lindbe, o que é que ela pretende? E a Lindbe como um grande guarda-chuva, que vai ali cobrir todo o sistema jurídico, especialmente o que é o nosso encantamento, o processual. Com o quê? Isonomia, segurança, eu coloco aqui da doutrina estrangeira a accountability e a proteção da confiança. A segurança dos atos processuais, situações consolidadas, precedentes, respeito, mas sem petrificar. Então, segurança como expressão de continuidade jurídica, mas sem petrificar. A mudança que venha com consistência, venha com a técnica do distinguishing, venha conseguindo estabelecer na minha prova
no meu canal de causa de pedir, no meu canal de demanda, que eu estou de fora, tá? Isso eu tenho que impactar para o juiz. A gente adora colocar nas costas do judiciário. Mas será que a teoria da decisão e muitas decisões não são em função do que veio de uma petição inicial, de um padrão de defesa de contestação? Por que só o juiz? Por que só a juíza? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse contínuo das relações jurídicas está para todos os sujeitos. Então, o grande problema não está só para o juiz, está para todos. A lógica da razoabilidade é uma lógica de aceitabilidade, é uma lógica de bom senso, trabalhada nos Estados Unidos, de uma maneira ampla, sem pré-requisitos, lógica do aceitável, lógica do bom senso, lógica do que pretende essa sociedade americana, uma sociedade que consegue se auto-argumentar, porque ela tem padrões, ainda que a gente discorde. Vou dar um. Todo mundo pode ter arma, é um padrão. Se a gente discorda, eles estão lá promovendo estatísticas que cada vez mais aumenta a história da criminalidade, o problema nas escolas, né, com aquelas questões terríveis que eles têm, mas eles ainda não mudaram. Por quê? Porque eles amadurecem a mudança. Hoje a gente pode dizer, mas está tudo errado, Gisele, não é padrão para nada de uma democracia. Tudo bem, mas eles se impuseram uma situação, ou mal ou bem, está lá, e eles respeitam. Todo mundo pode ter arma. Veja, não tem um meio termo. Não tem um chaveamento, um giro linguístico diferenciado. Tem o respeito, ainda que eu discorde, ainda que eu não concorde. Entenderam? Então, isso é importante, porque é uma coesão interna no sistema de common law. Eu acho que a gente ainda tem que engatinhar muito, professor Medina e meus queridos e queridas, para a gente conseguir esse padrão. Eu coloquei até aqui os dois termos em alemão, porque esse aspecto da segurança jurídica, como trabalhado pelo professor Cabral e, obviamente, do sistema alemão, do sistema germânico, é o que preocupa eles, que é a constância e a consistência. Consistência, meus caros, é a argumentação. A argumentação, o que é? 489, normas fundamentais processuais, mais LINDB, mais teoria da decisão. E esses open remedies, esses remédios abertos, essas cláusulas vagas, esses conceitos jurídicos indeterminados, nós fizemos essa escolha. E se me perguntarem se eu concordo, eu concordo. Eu prefiro, como diz a frase maravilhosa do professor Medina, um sistema aberto. Eu não quero clausura, eu não quero um sistema estereotipado. Eu escrevi uma besteirinha lá no Conjur, tem uns dias, né, sobre a cooperação. E eu quero a derrocada, eu coloquei lá, dos dogmas processuais, né? Nós criamos vários dogmas processuais estereotipados. Eu quero a derrocada deles, porque eu não quero o oco vazio. E esse aspecto de ampla participação, porque hoje cresce a coletivização das demandas ou processo coletivo de raiz, a gente precisa ter esse canal aberto. Agora, com a cautela, com o cuidado, com a razoabilidade, com a proporcionalidade, sem serem palavras vazias. Eu tenho que dizer, eu estou fazendo isso porque é exigível, eu estou fazendo isso porque é adequado, eu agi assim na minha empresa, na minha casa, com a família, com um filho, seja o quê. Hoje eu vou chegar e vou dizer para o filho, eu fiz porque eu quis, ele vai logo argumentar comigo, até porque a garotada hoje é argumentativa, eles ganham a gente. Ele vai dizer, mas por que, mamãe? O primeiro por quê? Pronome interrogativo. Aí eu vou dizer, por isso, isso e isso. Então tem que ter uma lógica, né? Para você ter um impacto de quê? De constância e consistência. Senão até na educação a gente perde. E eu trago duas frases para terminar do professor Abu. Eu acho, se quiserem, eu até passo o texto dele, é um texto que eu considero assim, ele, o Diego Arguelles também, escreve muito bem, Werneck, sobre o problema do ativismo judicial. O ativismo judicial consequencialista aparece na jurisprudência brasileira como verdadeiro subterfúgio retórico, retórica ruim, tá? Para substituir o direito vigente pela subjetividade do intérprete. O que é que a gente não quer? Essa subjetividade do intérprete. Esse elemento que não pode existir. A gente quer a dessubjetivação. E ele continua. Com efeito, o próprio McCormick condiciona a justificação de decisões por consequências
a demonstração de que essas não contrariam o direito posto. Então, é trabalhar o direito posto dentro de uma lógica de aceitabilidade da razoabilidade com necessidade, exigibilidade, que disse o professor Eduardo, eu concordo com ele, adequação, e na lei da ponderação. Merece o risco você colocar a balança para esse lado, balanceamento, a ponderação dos interesses? Então, é naquele sentido a teoria da decisão e a nossa tese jurídica dentro de uma peça. E ele continua, em verdade, nossa Constituição não é perfeita, como nenhuma Constituição o é, mas ela diz o que devia dizer, o que pôde dizer. É igual ao CPC. O CPC disse o que ele devia dizer e o que ele pôde dizer. Cabe a nós interpretá-la, não segundo nossos interesses para potencializar pautas políticas ou sociais, mas segundo os seus limites. Eu tenho que respeitar. As últimas decisões, algumas que merecem crítica, e eu vou mencionar aqui o artigo do Conjur, do professor Medina, 27 de abril de 2022, novas e velhas questões sobre a admissibilidade do recurso especial, tudo a ver com o nosso tema de agora. Por quê? Ele discute a função nomofilática e ele diz assim, olha, está todo mundo dizendo que essa decisão do STJ foi linda, foi maravilhosa. Por quê? Eu vou colocar lá porque ela fala de proporcionalidade. Tá? Proporcionalidade. E diz assim, o julgamento dos embargos de divergência pela Corte Especial do STJ teve início em 1 de setembro de 2021. No primeiro momento, a relatora, ministra Laurita Vaz, manifestou-se como, olhem como ficou linda a situação, dispensa-se a indicação expressa da linha do permissivo constitucional em que se funda o recurso especial, mitigando o rigor formal. Então, eu não preciso mais indicar expressamente. Tá ótimo. Poxa, olha, Gisele, legal, coerência argumentativa. Vamos continuar. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, nosso velho amigo, de longas datas, né? E da efetividade do processo, a fim de dar concretude. Aí vem princípio constitucional do devido processo legal em sua dimensão substantiva. O que é razoabilidade e proporcionalidade? Está perfeito. É DPL, devido processo legal, no seu aspecto substantivo. Então, é ultrapassar a visão de 39 e 73 de um devido processo legal procedimentalista para um devido processo legal substancialista, com base na razoabilidade e proporcionalidade. E o professor Medina, inclusive, transcreve a partir do vídeo de julgamento, porque ainda não tínhamos, obviamente, o acordo, né? E o professor Medina, em 20 de abril de 2022, coloca o que deu no final. No final não diz nada disso que a Laurita tinha dito. Aí ele diz assim, que festa é essa que estão fazendo? Que lógica argumentativa é essa? Que razoabilidade, proporcionalidade, onde está o devido processo legal substantivo? Por quê? Vamos lá, sintaxe, a filosofia da linguagem. Sintaxe, semântica, pragmática. Vamos ver depois, ao final, a consequência prática da decisão com a LINDB. Vamos lá. A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial implica o seu não conhecimento pela súmula 284, salvo em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca o seu cabimento. Ou seja, me jogou para exceção do que era o devido processo legal substancial da razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que deveria ser regra, que a Laurita falou em setembro, a ministra Laurita, com todo respeito, virou exceção ao final. Mudou totalmente a inversão, a lógica. E por conta de quê? Vamos lá, sintaxe, o salvo. Olha o aspecto sintático da linguagem. Semântica. Para quê? Interpreta. Exclusive, em caráter excepcional. Pragmática, consequências práticas da decisão. Nós vamos deixar de indicar? Vocês vão fazer isso como advogados? Eu vou fazer isso como MP? Defensores públicos? Advogados públicos? Ou nós vamos continuar rezando na cartilha do dogma formal? E aí eu pergunto, qual é a consistência desse sistema? Qual é a coerência?
onde restaram o devido processo legal substantivo nas suas lógicas de razoabilidade e proporcionalidade. Professor Medina, obrigada pelo texto, caiu como uma luva. Eu separei algumas decisões para vocês, tá? E colocando nos tópicos, parágrafo 1º, eu vou mandar esse material porque eu não ia, obviamente, ter tempo aqui, quem dera eu. Né? E aí fiquei muito à vontade. Eu trouxe o texto do Abu, que vocês podem dizer assim, mas ele é constitucionalista, mas por que é essa a visão? O ativismo é uma discussão muito grande, densa, e que nós estamos sendo, vocês que estão no mestrado, por favor, nós estamos sendo muito criticados, processualistas, porque a gente está abraçando um monte de substâncias no CPC de 2015, e será que a gente tem força para carregar tudo isso? Quando eu digo força, nós como profissionais, o Poder Judiciário, todos nós conseguimos. Eu já falei demais, né, professor? Olha o horário. Muito, muito obrigada. Eu espero ter aí abordado várias questões, ter ajudado vocês nas reflexões da oficina de pesquisa. Eu fico totalmente à disposição. Querendo, podem me chamar, a gente encaixa. Obrigada, professor Medina. Uma honra estar aqui ao seu lado. Honra toda nossa, Gisele. Olha, quem faltou nessa tarde de hoje aqui, pessoal, perdeu, hein? Hein? Perdeu, hein? Maravilha de exposição, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, gostou muito de te ouvir, de, digamos assim, sentir dialogando de fato como estamos aqui com você. Obrigado pela gentileza de citar um trecho de meu livro e obrigado também pela especial gentileza, igualmente, de citar o texto que saiu nessa semana do Conjur. Esse caso do Conjur é interessantíssimo, porque no site do STJ está dizendo que agora liberou geral. E daí você vai ler a decisão, não liberou geral. Dá até a impressão que estão querendo induzir o pessoal em erro. Claro que não, né? Imagina que eles iriam pensar isso. Mas, né? Gisele, muitíssimo obrigado. Em razão do adiantado da hora também, e a gente tem que fazer um intervalinho para depois voltar aqui. Ele é show. Que também é excepcional, o Márcio, que você conhece. Oh, obrigada, Karina. Um beijo. O Márcio é um amor. Eu gosto muito dele também. Gisele, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Nada, precisando, me ligue, passe o zap que a gente se fala que eu puder ajudar. Deus abençoe. Ótimo. Também, abençoado final de semana. Saúde para todos nós. Para todos nós. Até a próxima. Beijo grande. Abraço. Beijo. Pessoal, então, com isso, com essa brilhantíssima exposição da professora Gisele Góes, a gente encerra esta parte dos nossos trabalhos e conclamo vocês a estarem aqui todos comigo e com o professor Márcio daqui a pouco, né, 19h30, para a gente dar seguimento aos nossos trabalhos. O Márcio é excepcional e o tema que vai ser objeto da análise dele, que tem a ver com execução, com desjudicialização da execução, é marcante e é objeto de um projeto de lei, que inclusive ele vai comentar o estado avançado do projeto e as modificações do projeto de lei, né, que tramita no Congresso Nacional. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e aguardo vocês daqui a pouquinho para a continuidade da nossa oficina. Até daqui a pouco, gente. Valeu.